Olá, tudo bem? Meu nome é Karina e nosso grupo vai apresentar para vocês o plano de aula que elaboramos para a turma de quarto e quinto ano do ensino fundamental envolvendo o Tangram. O objetivo geral é estabelecer as relações entre a geometria plana e o nosso cotidiano usando as ferramentas do Tangram. Já os objetivos específicos seria observar a geometria plana que está ao nosso redor, resolver problemas utilizando as relações entre as figuras geométricas, capacitar os alunos a utilizarem o raciocínio lógico, desenvolver o pensamento geométrico através do Tangram e observar e discutir características do Tangram. A primeira aula, ela é mais ou menos de 50 a 60 minutos e é essencial que essa etapa inicial do trabalho seja desenvolvida em qualquer segmento escolar, mesmo para alunos de séries adiantadas, pois qualquer atividade mais elaborada requer a familiaridade com o Tangram e as propriedades de suas peças. Primeiro, então, o objetivo da aula 1 é reconhecer a origem do Tangram. Para isso, eu separei alguns materiais. O primeiro seria esse, o que é o Tangram. Ele fala sobre a lenda e nisso a gente pode perguntar para o aluno o que é lenda, trabalhar com as lendas do folclore brasileiro e depois então destacar a lenda do Tangram. Também existe um material de fácil acesso e depois a gente coloca tudo na descrição do vídeo, que seria essa outra lenda, a lenda do Tangram também, para eles verem, né, que surgiu há milênios. Também o objetivo da aula 1 é explorar as características físicas do Tangram, compor e decompor figuras usando o Tangram e identificar e classificar as peças do Tangram. Para isso, eu fiz o meu Tangram utilizando um EVA de várias cores, para eles perceberem e reconhecerem as 7 peças que formam então o Tangram. É de fácil então recorte, né, para eles já identificarem. É interessante também usar o vídeo A História do Tangram. Se não tiver esse vídeo como recurso na escola, é interessante contar a história da cidadezinha, né, que todos eram quadrados, e aí vai contando a história, e até que uma das peças ela vai sendo dobrada, tal, e vira então a peça do Tangram. Tudo isso ajuda a visualização e também aproveitar os minutos que faltam, né, para terminar a aula, para deixar os alunos trabalharem, para eles fazerem mais desenhos envolvendo o Tangram, para já irem familiarizando e já envolver indo para outra aula, a aula 2, que a gente separou, e a aula 3, que então os nossos amigos vão falar. Tchau! Olá, meu nome é Daiane e eu vou estar apresentando o nosso plano de aula da aula 2, dando continuidade aí à apresentação da Karina. O nosso principal objetivo, né, nesse plano de aula aqui é que os alunos possam conhecer o Tangram, as figuras geométricas planas, né, o ponto, a reta, tudo isso que compõe aí as figuras geométricas, como também calcular a área e o seu perímetro, tá? Então eles precisam de quê? O que vai compor esse plano, né? Conhecer aí os principais polígonos, nome dos polígonos pelo número de lados, né? Conhecer um pouquinho da história da geometria plana e alguns conceitos que são importantes, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar isso, né? Como é que vai ser trabalhado dentro da aula, né? Esses conteúdos. A gente vai trabalhar aí a construção do Tangram, né, que na verdade nada mais é do que posso fazer até mesmo com uma folha sulfite. Aqui no caso as figuras geométricas estão coloridas para melhorar a visibilidade, mas transformo em um quadrado. E nesse quadrado, apenas dobrando e cortando, né, eu consigo várias outras figuras geométricas, tá? Então, eu consigo aí transformar em 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, ao todo são 7 figuras, tá? Então, aqui a gente tem 5 e aí eu tenho mais aqui
o losango, né, e o paralelogramo. Então, isso seria aí a construção do tangram. A gente pode fazer trabalhos práticos, né, e tá formando aí, né, tem pode ser formado milhares de formação, então pra gente estar trabalhando aí tudo isso. Apresentar as figuras geométricas, né, o nome de cada uma delas: triângulo, quadrado, retângulo, círculo, losango, trapézio, paralelogramo, oval, e nisso com a nossa realidade. Por quê? Porque a nossa vida, né, ela tem todas essas formas geométricas, né? Se a gente for parar para pensar, né, a gente tem aí a bola, que apresenta pentágonos e hexágonos, né? E a gente tem também a colmeia, né? Que é formada aí por vários hexágonos. Então, na verdade, são exemplos, tem milhares de exemplos que pode ser dado e trabalhado dentro de sala de aula. A nomenclatura dos polígonos, né? Então, a gente vai falar aí do triângulo, do quadrado, do pentágono, do hexágono, né? Todas as nomenclaturas conforme o número de lados. E também a geometria plana, que é composta aí pelo plano, a reta e o ponto, que na verdade é a base de tudo, né? Essa base aí que vai estar levando. E também a geometria plana, que é composta aí pelo plano, a reta e o ponto, que na verdade é a base de tudo, né? Essa base aí que vai estar levando aí a formar as figuras geométricas. Boa noite. Meu nome é Luiz Gustavo. Nós vamos estar explicando o plano de aula, que seria a terceira aula para as crianças de quinta e sexta série. O objetivo desse é conhecer os ângulos, calcular as áreas das figuras geométricas, determinar ou comparar o perímetro de figuras geométricas planas, proporcionar oportunidade de desenvolver estratégia através de exercício cotidiano. Ou seja, nós vamos falar sobre ângulo. Quais são os tipos de ângulo? Nós temos o ângulo reto, o agudo, o obtuso e o raso. A área, nós vamos falar sobre a área do quadrado. A área do quadrado é igual a lado vezes lado. A área do retângulo é igual ao lado menor vezes o lado maior. A área do triângulo é igual a base vezes altura, que seria aqui, dividido por 2. E agora a gente vai falar sobre a área do paralelogramo, certo? Que é um paralelogramo, que seria a base vezes a altura, certo? Então, o que acontece? Aplicação. Tendo isso daqui como exemplo de um lote, a criança que já identificou as figuras, ela vai identificar que aqui nós temos um paralelogramo, nós temos um triângulo e vai calcular a área de cada um e fazer a soma. O que acontece? O perímetro do quadrado seria a soma da medida dos lados, que seria A mais A mais A mais A, e do retângulo seria A mais B mais B, e do triângulo também seria a soma das medidas dos lados dele. Por exemplo, nós temos um triângulo aqui, e se aqui fosse A, B e C, o perímetro dele seria A mais B mais C. Logo, a gente vai estar mostrando para as crianças quais são as aplicações do que ela viu no Tangram.